Olá a todos. O nosso grupo vai falar sobre a tinta à base de silicato de potássio. E nosso grupo é composto pelo Arthur Mesquita, eu, Luiz Araújo, e pelo Rodrigo Augusto. Bom, a tinta de silicato é uma tinta mineral à base de silicato de potássio. E ela também vai ser conhecida como vidro líquido. Essa tinta vai ser composta, além do silicato de potássio, né, que vai agir como um ligante, a água e aditivos minerais como o calcário e o quartzo, e um aglutinante orgânico, que é o polímero ou emulsão acrílica, e inclusive de acordo com a norma DIN 18.363, a quantidade desse polímero ou da emulsão acrílica não devem passar de 5%, porque acima de 5% a tinta acaba perdendo esse caráter inorgânico. Sustentavelmente falando, esses produtos à base de silicatos são os mais procurados para revestimento e acabamento utilizado na construção sustentável, né, pelo baixo impacto ambiental e por contribuírem para uma qualidade do ar interior. Eles não utilizam solventes, não tem cheiro, eles não emitem COVs, que são compostos orgânicos voláteis, e eles vão derivar de matérias-primas que são abundantes na natureza. Atualmente, essa procura por produtos ecologicamente corretos tem ganhado um espaço muito grande em vários setores da economia. Então, as empresas comercializam esses produtos em busca de minimizar os impactos ambientais e ofertar produtos cada vez menos poluentes. O primeiro contato humano com o silicato de potássio, descoberta, né, foi feito na Idade Média pelos alquimistas, enquanto eles procuravam pela pedra filosofal. Para quem assistiu, leu Harry Potter, é basicamente a mesma coisa. Os alquimistas acreditavam que a pedra filosofal poderia transformar metais simples em metais preciosos como o ouro e a prata, que podia curar doenças, etc. Então, a primeira produção industrial do silicato de potássio vai acontecer no século XIX, e também no século XIX vai acontecer a primeira tentativa de fabricação da tinta de silicato de potássio. Ela foi utilizada para pintar as fachadas da Pinacoteca de Munique, mas continha uns pigmentos não reativos, como a terra. Então, eles foram lavados pelas chuvas, né? Aí, um arquiteto iniciou uma pesquisa para desenvolver novas composições para essa tinta, mas ele também acabou falhando pelo clima do local, que acabou degradando as pinturas. Então, ele acaba pedindo ajuda para a Academia de Ciências da Baviera e acaba tendo sucesso e patenteando a tinta mineral. Por muito tempo houveram só duas fábricas de tinta de silicato de potássio, que é a do arquiteto e a do cara que cedeu o silicato de potássio para o arquiteto. E essas duas fábricas ficavam na Alemanha. Características e aplicações. Permeabilidade a vapor. A estrutura cristalina da tinta de silicato permite manter uma alta permeabilidade ao vapor entre a atmosfera e o reboco. Então, isso acaba deixando a superfície seca e acaba evitando proliferação de fungo, alga, acúmulo de sujeira, formação de bolha, enfim. Resistência a fungos e algas. A permeabilidade ao vapor junto com a hidrorrepelência da tinta de silicato, hidrorrepelência é que repele a água, no caso, é o que vai manter a superfície livre de umidade. E o caráter alcalino vai impedir a formação de um ambiente propício para a manifestação de fungos e algas. Combustibilidade. As tintas de silicato, diferente das acrílicas, elas não queimam.
Então, no caso de um incêndio, ela vai evitar a emissão de gases tóxicos que sufocam, né, e que podem provocar a morte, além de aumentar a proteção do reboco contra os danos que são causados pelas chamas. Controle da temperatura. A estrutura microcristalina da tinta de silicato reflete a luz e o calor com mais intensidade. Então, vai visar o conforto térmico dentro das edificações. Em climas mais quentes, essa característica reduz o estresse sobre o reboco e vai evitar alguns danos, né? Durabilidade. Por conta da composição mineral, a tinta à base de silicato vai ter uma resistência alta à poluição, à sujeira, chuva ácida. E a utilização de pigmentos inorgânicos vai proporcionar uma durabilidade maior da cor. Então, mesmo em climas severos ou com incidência de luz solar direta, né? Ecológico. Ela não vai utilizar solventes ou produtos nocivos ao meio ambiente, né? Desde a produção da tinta até a aplicação. E como ela tem uma durabilidade alta, isso acaba reduzindo a necessidade de repintura e, consequentemente, diminui a retirada de matéria-prima da natureza. Em razão dessas características, né, permeabilidade, reflexão dos raios solares, resistência à chuva ácida, a tinta à base de silicato de potássio acaba sendo perfeita para restauração e acabamento de edificações, né? Além disso, a ausência de odor e as propriedades antimicrobianas e de incombustibilidade vão permitir um maior aproveitamento da pintura interior de residências, hospitais, enfim. E essa tinta vai ser utilizada tanto em restaurações de construções quanto em obras contemporâneas. Aí aqui eu trouxe um videozinho de antes e depois do Teatro Álvaro de Carvalho, que fica em Floripa, Santa Catarina, e eles fizeram a manutenção dessa construção utilizando a tinta mineral à base de silicato de potássio. Riscos à saúde. A tinta mineral à base de silicato de potássio, ela é 100% natural, ela não tem solventes, não tem cheiro, não tem COVs, que são compostos orgânicos voláteis, ela é incombustível, é atóxica, então ela não gera nenhum tipo de risco à saúde humana e nem à saúde animal. Ao contrário de outras tintas, ela também não vai ter partículas com carga eletrostática que atrai outras partículas, como, por exemplo, o pó. Então, ela vai manter a superfície sempre limpa e vai dificultar o acúmulo de poeira, né? Vai tornar o ambiente mais saudável. Como ela é uma tinta incombustível, ela não vai queimar. E se porventura vier a acontecer, né, um incêndio, ela não vai emitir os gases tóxicos que podem levar uma pessoa à morte. Então, é uma tinta que realmente não tem nenhum tipo de risco à saúde. Eu vou estar falando agora sobre os silicatos. O silicato, que vem do silício, é um elemento químico da mesma família do carbono e que aparece em abundância no universo. Mas ele nunca é encontrado isolado, sempre combinado. Ele é muito abundante na natureza, no universo inteiro ele é o sétimo mais abundante, ficando atrás de hidrogênio, hélio, neônio, oxigênio, nitrogênio e carbono. E na crosta terrestre, ele é o segundo em maior quantidade.
perdendo apenas para o oxigênio. E ele está presente praticamente toda areia, rocha, barro e solo. Ele pode ser encontrado também em todas as águas naturais, na atmosfera, um exemplo é na poeira, e em muitas plantas e nos esqueletos, tecidos e fluidos orgânicos de alguns animais. Quando ele está combinado com oxigênio, ele forma a sílica. E quando ele está combinado com oxigênio e algum outro elemento, eles formam silicatos, sendo que os principais são quartzo, asbestos, zeolita e mica. Por possuir várias propriedades físico-químicas importantes, como alta resistência mecânica e altas temperaturas, ser isolante flexível e resistir ao ataque de ácidos, bactérias e alcális, isso faz com que essa fibra seja utilizada na fabricação de telhas, tanques e em diversos produtos na construção civil. E também para isolar termicamente máquinas e equipamentos. E eu vou falar um pouco também sobre o ácido salicílico. O ácido salicílico também é da onde vem os silicatos. E ele é composto pela hidroxila, que é um grupo funcional presente nas bases dos hidróxidos, formado por um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio, e um de hidrogênio. É uma molécula de água com déficit de um átomo de hidrogênio. O grupo carboxila é um grupamento orgânico derivado da união do grupamento carboxila presente nos aldeídos e cetonas com o grupamento hidroxila. Conforme o carbono com a hidroxila se afasta do carbono da carboxila, temos os alfa-hidroxiácidos, os beta-hidroxiácidos e os gama-hidroxiácidos. E agora eu vou falar um pouco sobre a síntese dos silicatos. O silicato de potássio ele pode ser sintetizado em laboratório pelo tratamento da sílica com hidróxido de potássio, de acordo com a equação abaixo. Essas soluções são altamente alcalinas e a adição de ácidos causa a reforma da sílica. E a diferença entre a sílica e o silicato está no número de oxigênios, pois a sílica possui apenas 2 oxigênios na sua fórmula, e a partir de 3 oxigênios e com a adição de metais como potássio, já se torna um silicato. O silicato de potássio adota uma cadeia ou estruturas cíclicas com monômeros de silício interligados entre si. Eu vou falar um pouco também sobre monômero e polímero. Monômero é uma molécula que forma a unidade básica dos polímeros, presente também nos silicatos de potássio, e polímero. São macromoléculas que possuem uma unidade química ligada por ligação covalente e que se repete ao longo da cadeia, também dos silicatos de potássio. O silicato de potássio é um polímero de adição, pois é quebrada a insaturação, que é uma ligação dupla, para que ocorra a junção dos monômeros. É também um homopolímero, pois é formado por unidades idênticas de monômeros, ligados por ligação covalente. O potássio é ligado ao oxigênio por ligação iônica, onde o potássio doa um elétron ao oxigênio, ficando com carga positiva, e o oxigênio com carga negativa, formando íons de cargas opostas. E a reação de polimerização ocorre através da quebra da insaturação entre o átomo de oxigênio e o de silício. Então esse oxigênio vai passar a ser compartilhado por 2 moléculas de silicato de potássio, formando o polímero. Por isso chamamos esse polímero de adição. Então vamos lá, características gerais da resina. Então o silicato a tinta de silicato, ela é uma tinta de base cerâmica, né? Não é uma tinta de base resina. E a base da tinta, né, que é o silicato de potássio, ele é feito da sílica, né, que é conhecido também como dióxido de silício, né, que é um elemento
muito abundante na natureza, né? Presente na areia, em rochas, e a tinta ela é produzida também, além da base mineral, ela é produzida com cargas minerais e pigmentos inorgânicos. E o silicato de potássio, né, que é a base da tinta, né, ele é conhecido como vidro líquido, e ele recebe esse nome por causa da aparência, né, cristalina que ele tem, como se fosse um vidro mesmo. E a composição dele garante que a superfície onde você aplica ele adquira muita resistência, né? Quando ele é aplicado, ele forma uma camada muito fina, né? Que cria como se fosse uma barreira, né? Contra diversos elementos, né? Água, sujeira, bactérias, né? Então, o silicato de potássio, ele não é só usado para produzir tintas, ele é usado também se você quiser aplicar ele em outras superfícies, né? Ele puro mesmo, mas ele também é usado para fazer a base dessa tinta. E ele também permite, né, com que a superfície onde ele é aplicado respire, né? Então a umidade ela não fica retida, né, no substrato onde ele foi aplicado, né? Então acontece isso porque ele é feito com moléculas muito pequenas, né? E o processo pelo qual ele é feito é conhecido como nanotecnologia, né? Por isso que as partículas dele são pequenas, né? E impedem a passagem de substâncias, né? Mas não chega a fechar a superfície onde ele foi aplicado. Então, ele não impede a passagem do ar, né? E então é como se fosse assim uma minúscula rede de proteção, né? Onde ele é aplicado. Né? E isso é a característica, né? Do silicato de potássio, né? De ser resistente e de tornar a superfície respirável, né? É uma característica que ele confere à tinta, né? Então, é uma importante característica, né, que ele dá para a tinta, né? E outra característica dessa resina, né, do vidro líquido, é que ele está presente, que ele é resistente, né, a alta variação de temperatura, de 30 a 300 graus, né, ele consegue existir essas variações. E acho que pode passar. Aí os componentes, né, utilizados na fabricação, né? O primeiro é o silicato de potássio, né, que é o que eu falei. E aí os componentes minerais dessa tinta, eles totalizam 95% do peso, né, da tinta, né? Então, além do silicato de potássio, tem o quartzo, tem o calcário, tem pigmentos inorgânicos, tem modificadores relógicos, tem no máximo 5% entre dispersantes e polímeros e hidrorrepelentes, né? Então, tem os aditivos minerais, né, que é o quartzo e o calcário, né, que garantem aí a maior proteção da tinta, né, e eles também, além do silicato de potássio, eles também proporcionam, né, um aumento das propriedades mecânicas da tinta, né, de resistência, né? Então, como eles são inertes, né, esses aditivos, eles dão resistência, né, a intempéries e outros fatores, né, que podem danificar a área onde a tinta foi aplicada. Né, o quartzo também é usado como carga de alta resistência à abrasão. A abrasão é o atrito, né, então ele garante a maior durabilidade da tinta. E aí, dependendo da localidade, né, que a tinta é aplicada, aí você pode usar aditivos minerais em maior ou menor quantidade, né. Por exemplo, em casos do litoral, que tem maior necessidade de resistência a intempéries como a maresia, né, você precisa que a tinta tenha mais material inerte, né, como quartzo, pois ele ajuda a eliminar o mofo e aumenta a resistência, né, da tinta contra a maresia. E além dos aditivos minerais, né, tem também os pigmentos inorgânicos, né, os pigmentos inorgânicos, eles são mais baratos do que os orgânicos, né? E eles são produzidos a partir de matérias-primas minerais, né?
e metais, né? O que confere a eles bastante resistência à temperatura, né? A química e a intemperismos, né? E isso coloca ele em contraste, né, com a maioria dos pigmentos orgânicos, né? Que os pigmentos orgânicos, eles não são tão resistentes, né, quanto os inorgânicos. E os pigmentos inorgânicos, eles têm maior dispersão, né? Porém, eles têm menor poder tintorial, né, em relação aos orgânicos. Né? Os pigmentos inorgânicos, eles são mais opacos e têm maior poder de cobertura, né? Enquanto que os orgânicos, eles são mais brilhantes, modificadores geológicos, e eles têm menor poder de cobertura, né? Eles tornam o fluido podem ser usados mais viscoso, cores mais lindas, mais viscosos. E os dispersantes, eles estabilizam a dispersão do pigmento, né? Eles previnem a precipitação, né, durante o armazenamento. Eles impedem que o pigmento ele vire como se fosse uma torta, né, debaixo no fundo do frasco de tinta. Então, mesmo que forme, né, uma crosta, né, de pigmento no fundo do frasco de tinta, você, uma simples agitação consegue dispersar, né, esses pigmentos novamente. E, o, e os hidrorrepelentes, né, como o próprio nome já diz, é para repelir a água. É isso. E aí pode passar. E aí o processo de endurecimento, né? Aí no processo de secagem da tinta, né, ocorre através da reação com certos componentes do substrato, né? Ou seja, a tinta ela se funde com o substrato formando um corpo só, né? Então esse processo também é chamado de petrificação, né? Por conta dessa ligação que é criada entre os componentes da tinta e os componentes minerais do substrato, né? Essa ligação é o que permite, né, a formação de um revestimento poroso, né, permeável a vapor e gases, né? Porque o revestimento das tintas com resina epóxi, essas outras resinas, elas formam como se fosse um plástico, né, em cima do substrato e não deixa com que essa superfície respire. E aí é onde muitas vezes causa mofo, pode ser que a água tenha umidade, né, na parede, aí começa a formar bolhas, né, descascar. E essa tinta não acontece isso. E a estrutura, né, cristalina, né, que é formada, ela bloqueia a água da chuva, né, mas permite com que ocorra a saída, né, do vapor de água e evite a formação de fungos e bactérias. E no processo de secagem também ocorre a reação com o CO2 e a evaporação da água. Pode passar. Aí os rendimentos e custos, né, assim como nas outras tintas, né, são passadas no mínimo duas demãos, né? Então tem um balde de 18 litros, ele pode render de 120 a 150 metros quadrados, né, de superfície por demão. E o balde de 3,6 litros, ele pode render de 25 a 35 metros quadrados, né, por demão. E os custos, né, tem essa marca de tinta Croten, né, que a gente achou, e tem um balde de 18 litros que ele pode custar R$ 609, e o de 3 litros e 600 ml ele custa 135, né? Então, pode ser que seja caro, mas a longo prazo, né, pode ser que compense mais do que uma tinta menos resistente, né? Porque essa tinta, você, depois que você aplica ela, depois de muito tempo, você vai precisar reformar ela, né? Então, ela pode ser que seja mais vantajoso passar essa tinta, até por conta dela ser oferecer menos risco à saúde, né, ter mais resistência contra fogo, contra temperatura, contra tantas coisas, e não cria fungo, não cria bolha, não descasca, né? Então, pode ser que seja bem mais vantajoso colocar essa tinta, né? Inclusive, ela é usada muito em locais públicos, né?
por conta disso, né? Por ela não ser tóxica e por conta da durabilidade dela. E as cores, né, dessa tinta, né, ela não admite muito cores escuras, né? Então ela é usada mais em tons claros e, e é isso.